Ancestralidade masculina. O que você aprendeu com seu pai pode estar prejudicando a sua saúde hoje. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, se cuidando com amor. Hoje nosso tema vai ser esse que é tão importante aí na vida dos homens. Vamos pensar a ancestralidade masculina, as influências do pai na vida do filho, as influências dos homens na vida do homem, né? Como que isso traz aí também qualidades ou prejuízos para a saúde de você, homem, que está vivenciando hoje, que pode estar vivenciando algum tipo de problema, algum tipo de sintoma. Então, esse é o tema, né, de hoje, importantíssimo. E antes da gente dar início ao tema em si, eu quero convidar vocês para conhecer o curso Ancestralidade Masculina. Tem o link vai ter o link na descrição do YouTube quando eu subir esse vídeo para o YouTube, né? Na hora que eu chegar meu cabo aqui de energia do computador. E tem também o link na bio do Instagram. Então, esse curso, gente, é um curso que não é só específico para os homens, ele é para os homens, para as mulheres, né, que têm relacionamento com os homens, seja pai, marido, filhos, e para os terapeutas. Cada conhecimento que a gente trabalha ali no Ancestralidade Masculina vai te ajudar, se você é homem, a compreender o que você traz aí das bagagens dos seus homens da família, quais são os padrões repetitivos, os comportamentos, os hábitos, as crenças, né, as crenças limitantes, os comportamentos limitantes, e o que você precisa transformar para ter uma vida mais plena, mais satisfatória. E quem é mulher e quem é terapeuta vai se beneficiar no sentido de entender melhor os homens da família, né, ou criar habilidades para atender os homens na prática clínica também. Então, curso, sim, sensacional. Eu ensino a fazer o genograma masculino e a interpretar o genograma masculino, que é a árvore genealógica. E isso dá uma fundamentação muito profunda aí do trabalho do curso. Então, acessem o site para saber os detalhes, né? E fiquem atentos, vamos ter aí uma super oferta durante esses dias aí do Novembro Azul. Fique atento aos stories, né? E nos meus grupos de WhatsApp. Tem também o grupo de WhatsApp gratuito, na bio do Instagram e na descrição do YouTube, tá? Gente, então, esse estudo, né, que eu trabalho com ele já há muitos anos, que é o estudo do genograma, ele é um estudo, assim, extremamente profundo dentro da história familiar, dentro da história daquela pessoa. O que a terapia familiar sistêmica trouxe para nós, né, em termos de leitura, em termos de interpretação das histórias familiares, é um conteúdo riquíssimo e que a gente vê na prática, né? Eu tenho 20 anos aí de formada, mais de 20 anos, e dentro que eu já sou terapeuta sistêmica desde 2005, né, que foi a minha primeira formação. Aliás, antes eu estudei também, né, já vinha estudando em minicursos, mas que eu fiz uma pós-graduação em sistêmica eu finalizei em 2005, então desde lá eu já sou terapeuta sistêmica. E dentro da minha prática clínica, gente, nós vemos assim como que a ancestralidade tem um poder sobre a nossa vida hoje. Que poder é esse? O poder da construção dos padrões, né? Aí entram padrões de ser, padrões de comportamento, padrões de hábitos, padrões de relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, padrões do dinheiro, da prosperidade ou da escassez, padrões profissionais, né, tendências ali. Toda a nossa história, a gente gera uma força e gera tendências muito fortes que nos influenciam a direcionar
a nossa vida de uma forma ou de outra, para um caminho ou para outro, porque dentro da nossa linhagem existem essas tendências, esses caminhos que já foram trilhados e eles são muitas vezes considerados os certos, né, os corretos, dentro do conhecimento, desse todo de conhecimento que é a nossa ancestralidade. E aí, gente, a questão é, mesmo que na nossa história familiar tenha o certo e errado, o permitido e o proibido, não significa que o certo e o permitido para a nossa família seja o que é bom para a gente hoje, o que é saudável para a gente hoje. E isso vai, vamos dizer assim, pode estar impactando negativamente a sua vida hoje, pode estar atrapalhando, né, gente? E atrapalha bastante dentro de tudo que eu já estudei, dos clientes que eu já atendi, pode ter certeza que atrapalha bastante a nossa evolução, a nossa saúde, nosso crescimento pessoal, porque nós somos leais a esses ancestrais. Lealdade, gente, é tipo um compromisso que nem sempre é consciente. A gente fica leal àquele padrão, àquele comportamento, porque a gente quer pertencer à nossa família, porque a gente quer ser amado pela nossa família. E a gente fica igual, porque a aceitação familiar acontece com o igual. Quando você é muito diferente do padrão, quando você é muito esquisito, ou você quer coisas que a família não permite, que a família proíbe, você é rejeitado, você é criticado, você é diminuído, né? Então, são forças contrárias, né, que a família tem para que você não seja diferente, para que você não fique diferente dos padrões, né, das estruturas ali que são permitidas. Então a gente se torna leal à nossa família, né, em função dessa busca amorosa, dessa busca de pertencimento. Só para dar um exemplo para vocês, gente, na minha ancestralidade feminina, né, e no meu caso aqui na minha família de mulheres, nós temos uma tendência, né, que eu já superei, que é a tendência de não se cuidar, não cuidar do corpo, né? São mulheres assim que não se dedicaram a cuidar de si, cuidaram muito dos outros, marido, filhos, etc., mas não cuidaram muito de si. São mulheres mais codependentes. Aí eu não vou dizer que eu tenho um bracinho lá, né, gente? Porque a gente vai para a área da terapia para cuidar de outras pessoas, né? Mas hoje isso é muito mais bem resolvido para mim do que era, né? Até eu entender a minha ancestralidade. Então, se eu for pensar pelo lado, tem dois lados aí, o positivo e o negativo, né? O fato de ter essa habilidade ou de ter essa codependência me deu ferramentas para que eu fosse terapeuta. Então, eu fiz também algo positivo com isso. Mas, por outro lado, se eu fico presa nesse papel de cuidar e não cuido de mim, né, e não olho para mim, para as minhas necessidades, então eu acabo me prejudicando, né, e não cuidando da minha vida da forma como eu deveria. Isso vai acontecer muito aí no padrão masculino, né, na ancestralidade masculina. Vamos pensar aí, né, gente, que o homem, ele pode ter, vamos dizer, eu falei, né, no título do pai, né, vamos pensar aí como é o pai do seu marido, como é o seu pai, se você é homem, como é o pai do seu pai, o seu avô, né? Como que eles eram, quais eram os comportamentos, hábitos, formas de se relacionar. Então aí vamos pensar que hoje, se você homem está passando por uma situação de sedentarismo, ou por uma alimentação que não era boa, ou por alguma compulsão, alcoolismo, drogas, e aí você olha para o seu pai, ou olha para o pai desse homem, você vai perceber que tem alguns padrões semelhantes.
Às vezes a gente não vai ver o vício do álcool, por exemplo, mas vai ver o vício de jogos. Era muito comum, né, gente, no passado, e ainda é hoje também, mas assim, a gente ouve muitas histórias antigas, né, de homens muito antigos de serem viciados em jogos. E aí o filho se torna um alcoolista, ou o próprio alcoolismo mesmo. O homem viu um pai alcoolista e ele se torna um homem alcoolista também. Aquele padrão dá uma sequência ali na vida da pessoa. E vamos pensar aí padrões negativos também do tabagismo, né? O tabagismo também pode ser permitido ali na vivência da família, na ancestralidade masculina, e os homens repetirem esse padrão. O sedentarismo, né? Na minha família, gente, era tudo sedentário. Quem rompeu isso inicialmente foi o meu irmão. Meu irmão, ele foi fazer fisioterapia, ele rompeu antes de mim, inclusive, né? Ele foi fazer fisioterapia e ele aí começou a apaixonar pelo esporte, né? E aí ele se desenvolveu, hoje ele é fisioterapeuta e também trabalha com essa área do esporte. E tem assim, um shape super lindo, meu irmão lindo, maravilhoso. Mas é um exemplo lá na família, porque o meu pai, nosso pai, né, é sedentário, barrigão, obesão, assim, não é obeso grandão, assim, mas é obeso, sabe aqueles obesos de barriga? Que a barriga é redonda, grandona? Meu pai é assim. Meu avô também era obeso. Então, na linhagem ali dos homens não tinha, né, esse cuidado com a saúde. Meu pai ficou muito semelhante ali. E olha que o meu pai é muito ativo, ele mexe no lote, ele é ativo assim, fisicamente, de mexer, né, de movimento. Para ele isso é vida, ele não consegue ficar parado, e o que eu acho super positivo, porque o meu avô, chegou um momento que ele adoeceu e ele paralisou a vida dele, e ele foi só adoecendo até a morte dele. Então, o meu pai tem algo que já é diferente, que já é positivo para ele, que é essa atividade, né? Mesmo que tá ligado mais à atividade de trabalho, mas deixa ele com a mente ativa, com o corpo ativo até certo ponto. Mas não é um exercício adequado para a saúde, né? Teve uma vez que eu fiz um videozinho para ele, yoga para o meu pai. Aí eu fiz uns exercícios simplesinhos assim de yoga para ele, né? Mandei o vídeo, publiquei o vídeo, ele ficou todo satisfeito. Me pergunta se fez. Fez nada, gente. E aí, outro dia eu falei, ele falou assim, eu tenho aquele vídeo que você fez gravado e tal. E aí, você fez, pai? Não, fiz nada, não. Que ele fala que ele acompanha lá os vídeos que eu coloco no status, né? E aí ele falou assim que via aquilo e falava, isso não é pra mim não dou conta de fazer isso não. Aí eu fiz um facinho que qualquer pessoa dá conta de fazer, mas mesmo assim ficou ele não, como não tem ali dentro do espírito da ancestralidade dele, a força ancestral é muito maior, né? E olha que o meu irmão, né, filho dele, é todo esportista, todo saradão, todo ligado com essa questão do esporte. Então, gente, o que eu vejo ali na minha ancestralidade masculina são essas repetições. Repetição também de não cuidar da alimentação, né? É uma alimentação tipicamente mineira. Nós, né, gente, aqui, eu não sei de onde você é, de qual estado você é, até pode colocar aqui para mim nos comentários de onde você é, né? Mas aqui em Minas Gerais tem uma cultura muito alimentar, né, que traz muitos elementos que não são saudáveis, né? Muita farinha, muito lanche de farináceo demais, né? E até mesmo na própria comida, né? Mistura muito carboidrato, é uma cultura de muito carboidrato na alimentação. Então, a nossa família, né, tem essa tendência. Eu
eu superei, eu já tenho, né, uma alimentação equilibrada, mas a minha família não superou essa ancestralidade, né, essa cultura, até ancestralidade, né, porque vem aí da história familiar, e cultura social, cultura de onde nós vivemos. Então, essa força, gente, é impressionante ali dentro do sistema, né? Então, aí, a gente vai entender, né, que esse homem, ele vai repetir, né, esses parâmetros. E na questão do autocuidado, gente, o meu pai, ele só para no médico, ele só foi parar no médico quando ele teve, assim, que ele, como diz o ditado, né, viu a avó pela greta, quando ele passou um mal, assim, terrível, danado, que ele sentiu, assim, medo de não dar conta, medo de morte, seja lá o que for. Ele passou um mal, era um problema de hipertensão, ele não tratou a hipertensão que ele tem, né? Eu já falei que ele tem, né, o barrigão da obesidade, então já casa aí com as doenças metabólicas, diabetes, depressão. Na minha família tem muito diabetes, a diabetes mais do feminino, aí ele pegou o lado negativo aí da hipertensão. Pensa, olha aí, vamos ver as doenças, né, familiares. E aí ele só foi parar na hospitalização no dia que ele passou mal, assim, de quase cair no chão, ou de quase vomitar, e vomitar bastante, assim, porque aí ele viu, né, a situação extremamente grave e foi procurar. Mas, no geral, evita médico, não quer ir, não quer fazer prevenção, né, é um custo. Quem fica empurrando lá é a minha madrasta. Coitada dela, gente, porque é ela que tem que ficar lá empurrando. Vamos, Walter, vamos fazer. Aí é difícil, né, gente? Assim, eu acho que as mulheres... Me contem também, meninas, vocês que são mulheres, que têm maridos homens, sofrem esse problema de ter que ficar empurrando o marido, de ter que ficar empurrando os pais para poder fazer a consulta? Isso na casa da minha tia também. Meu tio é a mesma coisa, não quer muito saber de procurar, mas aí quando a esposa marca, né, e ele teve problemas mais graves ali, ele tem marca-passo no coração, então aí ele ia mais certinho, mas em função ali que a mulher tem que marcar, a mulher tem que conduzir, ele não conduz essa parte aí da saúde, mas a família, muito preocupada, muito codependente, vai ajudando ali, acaba que ele tem uma assistência legal, né, em função disso. Mas então, gente, o que a gente vê é isso, né, essa repetição no sentido negativo. Como não teve a referência, né, o meu avô também, o meu avô tinha alcoolismo, meu avô era tabagista, né, meu avô, depois que aposentou, ficou completamente dependente, né, da família, com muitos problemas mesmo de saúde, mas não se cuidava, não se olhava, e também era muito difícil, né, para a família conduzir isso. Ele só foi ficar mais vulnerável e receber, né, esse tipo de tratamento quando ele começou a adoecer, né? Então aí foi o adoecimento, foi um atrás do outro, gente. Ele teve câncer de próstata, ele teve câncer de bexiga. O primeiro sintoma que ele teve foi leishmaniose, e dali em diante ele foi tendo uma série de problemas. Meu avô chegou a tratar com radioterapia do câncer de próstata, né? Depois ele chegou também a fazer cirurgia em relação a... Ele teve uma série mesmo de problemas. Então aí a gente vê, né, gente, como que foi o prejuízo, o preço que ele pagou, né, por toda a desregularidade da vida dele, né? Então, o meu pai, ele tem um pouco mais de consciência, ele já avançou, ele evoluiu um pouco, mas ainda assim traz muito forte essa questão de não se cuidar. Então, gente, o que eu queria alertar, né, vocês, que eu queria trazer aqui de reflexão hoje mesmo, é para que todos nós, né, homens e mulheres, vamos olhar para esse pai, vamos ver essas referências e vamos ter uma análise crítica, né, ter uma
um entendimento, uma busca, né, de mudança aí a partir dessa análise crítica, porque se eu olho para os meus ancestrais homens, eu só vejo adoecimento a partir das escolhas que eles fazem. Por que eu vou continuar seguindo os meus padrões, gente? Olha que coisa, coisa assim, estranha, né? Ou coisa que não é inteligente. Você continuar seguindo os mesmos padrões e vislumbrar ali um futuro que não é saudável, que não é digno para o seu envelhecimento, para a sua vida plena, né? Nós estamos falando muito aqui dentro do meu método, né, do Saúde Total Integral, que a gente precisa pensar a saúde como um todo, a gente precisa pensar em ter longevidade saudável, envelhecer bem, envelhecer com saúde, com atividade, com alegria, com disposição, sem excessos, né, de adoecimentos aí fora do normal. E dentro dessa perspectiva aí que a gente está falando do Novembro Azul, gente, eu acho que cabe a gente ampliar a coisa além do câncer de próstata, né, que é uma das doenças aí que o homem tem, que se manifesta, né, na vida dele, e a gente entender que todo o sistema ali do masculino, ele pode estar prejudicando mesmo as escolhas que o homem faz hoje, a forma de sistema de crença, a forma de não cuidar de si, né? O prejuízo. Você olha para o seu pai e vê um homem que não se cuidou, que não cuidou da saúde, que não cuidou da vida dele, dos relacionamentos dele, ficou lá paralisado, aceitou o que a vida e a sociedade ofereceu para ele, sem desejo de mudança. Tem que ter esse desejo, essa vontade de ter uma vida melhor, né? De ter uma vida mais plena, mais satisfatória para você. Então, é importante a gente fazer essa leitura e identificar o que de bom o seu pai deixou e os ancestrais deixaram, né? A gente não vai dizer também, né, gente, que foi tudo ruim. Teve pontos positivos e negativos. Às vezes, valores que os pais deixaram foram importantes, né? Lá nos meus ancestrais tem o valor do trabalho. Meu pai é um homem extremamente trabalhador. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu herdei muito dele. Assim, eu sou muito trabalhadeira. E meu avô também, eles viajavam muito, eles trabalhavam, né, são caminhoneiros, o meu avô era, né, caminhoneiro, e eles trabalhavam muito, então isso é um valor, né? Todo mundo, assim, praticamente todo mundo da família é assim, trabalha dessa forma. E então a gente traz essa força aí do trabalho, honestidade, né, dignidade ali com os compromissos que a gente tem com os outros. Isso também é um valor lá dentro da minha estrutura familiar. Então teve pontos positivos, então a gente cabe analisar dentro da estrutura da ancestralidade quais os pontos foram positivos e quais os pontos são negativos, estão prejudicando a sua saúde hoje, estão atrapalhando a sua evolução. Porque não é só ficar sem doença, né, gente? A gente também está com uma postura ativa diante da vida, de crescimento, de vontade de ser melhor, de ter uma vida melhor, de ter satisfação, de ter alegria, né, de viver. Isso que é importante aí na nossa jornada, né, no nosso desenvolvimento. Então, gente, isso é o que eu acho que nós precisamos trazer essa reflexão e a gente compartilhar isso com os homens do nosso ciclo, né? Então, peço para vocês compartilhar o link desse vídeo para os homens, né, que você acha importante da sua família. Compartilha também nos grupos da família do WhatsApp, porque faz muito sentido, é muito importante para que os homens possam criar uma estrutura diferente para a própria vida, né? E que possam superar os ancestrais, levando aquilo que tem de bom e superando aquilo que não serve mais ou não é tão interessante, não é tão inteligente mais para a sua vida. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Pode deixar os comentários, as dúvidas, né, que a gente vai aprofundando aí. Lembrando, gente, que essa semana nós vamos ter as lives, né,
Quinta-feira nós vamos ter podcasts, o podcast vai acontecer à noite, vai ser 19h30, então não vai ter de manhã. E sexta-feira tem de manhã outro podcast, né, com convidados aí que vão trazer para nós, né, convidados homens que já construíram aí a sua saúde, que já conquistaram, né, um grau mais elevado de saúde e vão compartilhar os conhecimentos deles com a gente, né, nesse trabalho lindo aqui que é o Novembro Azul. Então fiquem atentos à programação, né, que eu vou liberando aí para vocês e aguardo vocês amanhã quarta, 7h30 da manhã. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.